Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa live semanal. Hoje a gente vai falar sobre como que a espiritualidade, né, mudou a minha vida. A Noêmia já entrou, seja muito bem-vinda, Noêmia. Vamos na nossa live. Hoje o nosso convidado é o João Eduardo, ele vai fazer um relato. Vamos esperar o João entrar na live. Boa Boa noite, Wellington. noite. Olá, Noêmia. E aí, me conta, tá muito calor aí? Ô, menino, negócio que tá bacana, viu? Seja bem-vindo, Como, pessoal. como eu gosto, né? Como eu gosto de tempo, clima assim, mais quente, pra mim tá tranquilo. Boa noite, Adriana. Menina, eu não gosto de frio, mas, porém, tô sentindo saudade agora. Não, pra mim, por enquanto, tá tudo bem. O João Mas, entrou na live. João, pede para participar da live aí, por favor. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Murilo tá aí, o Rafael. Sejam bem-vindos. Aguardando o convite. Então, pessoal, hoje, né, a gente vai fugir um pouco aí das nossas palestras e, na verdade, é muito importante, achei bacana, né? Ah, meu gatinho, gente. É muito importante, na verdade, né? A gente. O João pediu para entrar. É muito importante que a gente colocou aí na nossa live de hoje, como que a espiritualidade, né, mudou a minha vida. Oi, João. Oi, boa noite. Boa noite. Por quê, gente? Porque na verdade a gente vem aí, né, uma longa trajetória aí de estudos sobre o Evangelho, de que como, né, os ensinamentos do Evangelho podem transformar a nossa vida. E eu pensei de trazer, de fato, um relato de que como quando você está aberto, quando você abre o seu coração para a espiritualidade, abre o seu coração para que você possa receber aqueles ensinamentos do Evangelho, você coloca o Evangelho na sua vida, como que te transforma, como que muda. E aí, eu convidei o João para que ele possa relatar para a gente. E aí eu queria, João, que antes da gente começar, que você se apresente aí, né? Tem aí a Noêmia, que é nossa companheira. Aí eu queria que você se vamos fazer a apresentasse para a prece, gente. não, meu Não, bem? antes, Vamos, se apresentar e aí você se apresenta e já faz a prece, João. tá Que eu bom. gosto Isso. assim. Primeiro, prazer, viu, Noemi, estar aqui com você. Prazer também, viu, Clóvis? É uma honra estar aqui. E vamos me apresentar, então. Meu nome é João Eduardo, tenho 30 anos. A espiritualidade, né, ela já vem tendo essa, vamos dizer assim, intimidade desde quando eu nasci. Eu sou de lar evangélico, meus pais são pastores. E sempre, de alguma forma, eu venho, né, sentindo eles presentes comigo, né, durante 21 anos, né, eu fui do lar evangélico, meus pais, a gente já, junto com meus pais, a gente já percorreu aí Brasil afora, trazendo a palavra, trazendo, né, aquilo que Jesus pediu, né, ir de pregar o evangelho a todas as criaturas, e já participamos em criando igreja, já vimos N pessoas e meus pais, eles sempre foram para mim referência, né, de serem esse canal, né, canal
né, de Deus para estar pregando essa palavra. Eu sempre vi eles é, abertos a isso. Meu pai sempre falava uma palavra que sempre me tocou muito, né? Pessoas, né, são melhores do que as coisas. E sempre me tocou. E eu sempre vi, né, neles essa materialização desse cuidado com as pessoas. Quem conhece meus pais, minha mãe acho que já ela deve estar entrando. Eles sempre viram isso, então eu sempre tive esse cuidado, esse contato. Então esse sou eu. Hoje estou falando de Macapá. Venho também viajando o Brasil afora, mas por motivos profissionais, mas também eu queria falar um pouco de como também isso, a espiritualidade, ela vem me fazendo não me sentir mais só, né? Mesmo quando eu estou só, mesmo só fisicamente, sem alguém do meu lado, e viajando por aí, eu venho me sentindo acolhido, né? E uma frase que sempre me percorreu foi: eu sou um, mas eu não sou só. E depois que eu entendi isso, eu nunca realmente me senti só. Então esse sou eu. Espero que a minha experiência, ou aquilo que eu vivi, aquilo que eu aprendi, e de novo, principalmente com meus pais, que eu honro a vida deles, alguém possa ser tocado, alguém possa se sentir aí também acolhido, como eu venho me sentindo acolhido pela espiritualidade. Aí, João, para a gente dar início, faça uma prece para a gente aí, por favor. E aí, fazendo a prece, já pode dar início. Perfeito. Oh, meu Deus, eu peço e oro neste momento para que nos abençoe essa live grandemente, que nós venhamos ser um canal das suas bênçãos, das suas boas aventuranças, das suas boas novas, que essa live ela venha servir para o propósito daquilo que nós estamos aqui, com certeza é um propósito. Peço que realmente a gente seja esse canal de amor, esse canal de bênção, de alegria na vida de todos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre que nasceu Jesus. Ave Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Maravilhoso, João. Vamos pegar aí. Então, vamos dar início, João. Como que a espiritualidade mudou a sua vida? Olha, como eu vou voltar ao início, né, aquilo que traz esperança. Eu não era para estar aqui no sentido de teve desde o meu início de nascença dificuldades. Minha mãe teve dificuldades na gestação. Falavam que eu era para ser mulher. Falavam que eu não nasceria em tantos dias, era para o final de novembro. Como eu disse, no próprio parto também teve dificuldades. E sempre a espiritualidade, ela vinha falando para meus pais, inclusive pelo meu nome. João significa Deus é gracioso, Deus é cheio de graça. E que era para eles ficarem tranquilos que existia um propósito na minha vida. Que eu seria justamente isso, que também, com a partir do meu sorriso, a partir daquilo que eu acredito, da como eles poderiam me usar, eu poderia ajudar muitas pessoas. Então, meu próprio nome, ele foi dado, né, inspirado por Deus para os meus pais. Meu nome era para ser Caio Eduardo e não João Eduardo. Era para nascer um homem, né? Eu fui programado para ser assim. E já com 7, 8 meses, meus pais sempre contam essa história. Minha mãe comigo lá na frente, naquela época não tinha essa lei de usar o cinto. Ela estava me dando de mamar e a gente sofreu um acidente. A porta do carro, quando meu pai estava no Fusca velho, ela se abriu e eu e minha mãe, a gente simplesmente saiu do carro. Eu saí rolando pela rua e
Minha mãe sempre conta que ela me pegou e ela já parecia que eu já não estava sem vida. Estava roxo, sem ar. E Deus, a espiritualidade, falou para ela, né, para ela acalmar o coração. E para o meu pai também, para ele assoprar, né, para que fosse dado o fôlego de vida. E ali eu voltei, chorando. E depois disso sempre teve N situações que vieram acontecendo, que foi mostrando assim o cuidado, né, de Deus na minha vida, o cuidado desse resgate. Com 7 anos, não sei se as pessoas sabem, eu tenho uma marca, tipo um símbolo da Nike, porque o nosso cachorro, um pastor alemão que era treinado para matar, eu acabei caindo no nosso quintal. Ele correu atrás de mim, mas como se fosse para brincar, sendo que ele não gostava de criança. E, e ali com 7 anos, ele ficou em cima de mim com as patas, minha mãe, meus pais, todo mundo desesperado. É, e eu lembro, engraçado que isso tinha saído da minha memória, e esse ano eu lembrei. E por que que eu lembrei? Eu lembro que eu não chorava, não sentia dor. E na minha frente, assim, perto da minha mãe e do meu pai, eu vi uma luz muito branca, né? Que hoje eu entendo, né, de ser o meu anjo da guarda, meu mentor, meus guias. Mostrando que estava ali, presente. E essa memória, inclusive, ela tinha se apagado de mim. E N situações que a gente vai vendo cuidado para onde a gente ia, de acidentes, eu já quase no carro também já virei com o acidente do meu pai, era para eu ter passado pelo vidro da janela e na hora as pessoas levantaram a mão. E eu lembrando de tudo isso, eu vejo que eles vêm, né, sempre de alguma forma me cuidando. E aí trazendo um pouco mais pro presente, como eu disse, até os 21 anos de idade, né, eu congregava a igreja evangélica e me revoltei com Deus, revoltei com tudo, e simplesmente saí. E durante 8 anos, eu, eu tinha até birra se alguém falasse de Deus para mim. Isso também foi até me afastando de uma ligação com os meus pais. Se minha mãe mandava alguma música, alguma coisa, mãe, não me manda, não quero ouvir, não escutava, era uma rejeição. E ao mesmo tempo, mesmo assim, né, Deus nunca me abandonou, sempre esteve ali. Em situações, assaltos, e obviamente durante esse tempo minhas vibrações estavam baixas e automaticamente a gente atrai aquilo que a gente está emanando. E mesmo assim, Deus me cuidando. Até que ano passado, né, com aquele angústia, com aquela sensação que falta algo, que falta alguma coisa, faltava. E ano passado, um ano e 2 meses agora, acabei encontrando, né, a Fraternidade Espírita Jesus Amigo, foi convidado. E eu lembro até hoje, quando eu entrei lá, a sensação que eu tive foi de um coração muito quentinho. Um acolhimento, um amor. E ali eu senti, é meu lugar. Desde aquele momento, minha vida, gente, eu me emociono mesmo, quem me conhece sabe, até porque eu amo falar sobre isso, sobre esse resgate, né? Quando fui convidado para essa live, me vinha muita palavra resgate, 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 resgate. Naquele momento eu me senti resgatado, eu me senti acolhido. Eu olhava, né, o pai, nosso pai, o Murilo, olhava todo mundo e se abraçando e todo aquele cuidado, e todo aquele cuidado da espiritualidade com as pessoas que estavam falando, né, seres espíritos evoluídos que estavam ali, né, se colocando à disposição para estarem orientando as pessoas. E a partir dali eu falei, gente, é aqui, é neste lugar e nesse tipo de caminho que eu quero voltar, eu quero entrar. E após isso, vem sendo feito uma reviravolta na minha vida. Em fevereiro desse ano, eu pedi pro Murilo me aceitar como filho. E aqui uma vozinha assim, meu mentor falando, vai lá, fala com ele, vai lá, fala com ele. A gente estava numa medicina. E eu resistindo, resistindo, resistindo. E até então eu estava ali com todo mundo no terreiro. E era uma sensação assim, eu quero estar aqui,
mas eu ainda não pertenço. Eu quero, mas eu ainda não pertenço. E eu conversei com ele, e ele me abraçou e falou, com certeza. A partir dali parece que veio todo o acolhimento do mundo, todo o acolhimento da espiritualidade. E desde então, eu nunca mais me senti só. Aquele vazio, aquilo que faltava, aquele encaixe que precisava ser feito, ele foi feito, né? Então, a partir de fevereiro desse ano foi realmente uma virada de chave. Vem acontecendo várias viradas e hoje eu estou aqui, né, para falar sobre essa experiência. E é engraçado que essa semana eu estava me lembrando das questões das minhas viagens e eu percebi que muitas vezes, com exceção do pessoal do meu cliente e tal, às vezes eu não falo com ninguém. Porque não tem ninguém. Eu tô, às vezes, em cidades estranhas, lugares estranhos, eu tô em Macapá, passando calor, o pessoal de BH, eu sei que tá muito quente também aí. Mas isso não me fez sentir só. E antigamente eu me sentia. Antigamente, se eu tivesse nessa mesma posição, eu estaria me sentindo muito só. Porque a espiritualidade, eu percebo que onde eu estou, vem sentindo que eles estão comigo, eles estão me acolhendo, eles estão me orientando, estão puxando uma orelha assim, estão recebendo pay assim. Faz parte, né, desse mundo de expiações que nós estamos tendo. Mas mesmo assim, com a pay, eu falava, ai, que legal, que vocês estão comigo, me cuidando. Tô se recebendo aqui o puxão de orelha, mas que legal. E eu nunca realmente me senti só, sabe? Então, até respondendo, né, como a espiritualidade mudou minha vida e como Deus mudou minha vida, ele me mostrou que eu realmente não estou só. Que nesse mundo de Deus, nesse mundo com muita gente para lá e para cá e rodando, eu realmente nunca me senti só. É, nesse início, assim, isso é uma forma de que mostra todo o cuidado, né, de Deus para mim. E não só comigo, né? Eu não sou diferente de ninguém. E eu venho vendo várias pessoas contando as suas experiências, contando a forma como Deus tem se ligado a elas, de tantas formas. Deus está em tudo, né? Nós somos criaturas de Deus. E E se a gente estiver aberto a isso, é uma questão que eu percebi que eu comecei a me abrir. Eu fiquei 8 anos fechado. 8 anos fechado para tudo. E quando eu decidi, e é uma decisão nossa, né? Deus nos deu livre-arbítrio. Né? Eu hoje escutei num podcast, inclusive, da FEB, né? A Federação Espírita Brasileira, sobre o assunto. Eles falaram a seguinte frase, né? Que Jesus ele não irá transformar ninguém. Para isso que ele veio, para isso que ele deixou suas doutrinas, seus ensinamentos no Evangelho, para nos orientar. Só que a gente tem um livre-arbítrio. Nós que temos que decidir se autotransformar, se colocar nesse caminho, né, de evoluir, né, de se estamos aqui, se a gente quer evoluir como seres, queremos evoluir para um lugar, uma morada nova, uma morada como ele nos prometeu, a gente precisa estar em disposição. E a espiritualidade me ensinou isso, a me colocar a essa disposição. É, eu não sei se você quer falar alguma coisa, Clóvis, né, mas engraçado que eu conversei com você, né? Desde semana passada eu não sabia que ia ser convidado para essa live e vinha vindo uma música incansavelmente na minha cabeça, tocando incansavelmente. E eu não entendendo por quê. E era uma música, inclusive, que eu tocava na igreja. E quando você fez o convite, Clóvis, essa música de novo na minha cabeça estava. E você comentou, né, para a gente pensar também, né, na escritura, nos evangelhos, como a gente poderia estar conectando. Se vocês me permitirem, eu queria tocá-la e até linkar também ao versículo, na verdade, ao capítulo que me foi dado. Vocês me permitem? Com certeza. Ela se chama Jesus é o Caminho. Ela está baseado no Evangelho, né, segundo João, capítulo 14.
Não se turbe vosso coração. Credes em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. E eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amardes verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Se Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tens os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Eu me emociono porque a música foi a forma que a espiritualidade me resgatou. Minha mãe sempre foi líder de igreja, de louvor, e eu sempre vi ela se entregando ao sentir, ao se conectar com Deus, com o divino, e a cantar com todo o coração aquela palavra, aquela letra que estava se falando. E eu sempre fui de musical, eu dançava, eu ensinava o pessoal a dançar também, a se entregar a esse sentir. E a música, eu sinto que é um presente de Deus para nós, né? Os sons, as melodias. Quando a gente se deixa se conectar, aquela palavra, aquele som, aquela melodia, a gente é capaz de ser transportado até o plano astral, o plano espiritual, a ser muito cuidado por Deus. E durante esses 8 anos que eu fiquei afastado, uma das coisas que eu sentia muito falta era cantar, era tocar. E esse meu amigo aqui, esse violão, eu deixava ele de lado. Eu ganhei ele com meus 15 anos. Já tem 15 anos esse mesmo violão, que foi entregue pelo meu pai. E ano passado, né, quando eu fui lá no terreiro, e escutava aquelas músicas, tambor, e aquela ia baseado na música, e a gente chamava os pontos, e aquilo foi me enchendo, me conectando. E é interessante que Deus, ele sabe como nos buscar, ele sabe aquilo que vai nos tocar. E eu percebo que os sons sempre vieram e foram a forma de conexão. E aí, justamente em fevereiro, eu tive uma experiência linda com os sons,
com as músicas, com aquilo que estava sendo puxado, aquilo que estava sendo cantado. E aí, uns 2 meses atrás, veio esse novo resgate de eu começar a ressignificar tudo isso, a tirar o peso, a tirar toda aquilo que eu tinha colocado. Deus não tem culpa de nada, né? E aí, quando a gente fala sobre, né, João 14, se vocês me permitirem, eu vou ler aqui a passagem. Jesus, ele estava num momento de conforto, né, aos discípulos, e ele falava: não se turbe o vosso coração, crê em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos um lugar. E quando eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe então Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então poderei saber o caminho? Respondeu então Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conhecereis também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse então Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com você durante todo esse tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: Mostrai-nos então o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Crê em mim quando eu digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Ou pelo menos creia que por causa das mesmas obras. Digo a verdade: aquele que em mim fará também as obras, aquele que crê em mim fará também as obras que tem realizado. Fará as coisas ainda maiores do que essa, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele vos dará o Conselheiro, o Consolador, para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade, o mundo pode não recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. E na hora que veio essa palavra, eu fiquei: gente, mas o que está ligado, né, a isso? E aí, no livro, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, ele fala, né, sobre: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai é muita morada. Né, e Allan Kardec, ele fala justamente sobre isso, que nós estamos aqui nesse mundo de aflições, né, mundo que a gente está sendo, né, provado, e que se a gente seguir, né, os mandamentos de Jesus, se a gente seguir os mandamentos, aquilo que foi falado, e realmente amá-lo, e é engraçado, porque amar a Deus, amar a Jesus, reconhecer nele o Pai, é reconhecer também que ele, como ser que veio, né, veio aqui encarnado, veio como homem, ele sofreu aflições, ele sofreu tentações, e ele venceu, né? A palavra fala, o Evangelho fala: no mundo sofrereis aflições, tendes bom ânimo, que eu venci o mundo. E é legal quando ele fala que se você credes em mim, obras maiores vocês farão. E é dessa forma que eu tenho tentado, então, me conectar, e como a espiritualidade ela vem mudando, vem me mostrando que esse é o caminho. Eu fiquei afastado, e Deus me ama a ponto de virar e falar assim, e Deus ama vocês, ama todo mundo que está aqui, a ponto de falar que ele nunca nos deixa só. E se a gente reconhecer nele o Pai, se a gente reconhecer nele que ele veio como homem, ele venceu, a gente também pode vencer. A gente pode fazer obras até muito maiores. Então, eu sinto que assim, ele está conosco a todo instante. A gente está aqui, a gente precisa estar nessa busca dessa melhoria contínua, dessa evolução, porque nós estamos aqui para isso. Nós estamos nessa terra para isso, para vencer, para entender que há um propósito maior em tudo. E aí eu fui meditando sobre isso, isso está muito vinculado, né? Que
Deus me reconhece como filho, Deus reconhece a todo mundo que está aqui como filho, e Ele sabe que nós somos capazes, que mesmo com todas as aflições, com todas as lutas, as provações, a gente precisa ter fé. E pela fé a gente vence todas essas dificuldades. E durante muito tempo eu achava que eu não ia vencer essas dificuldades. Eu achava que estava pesado demais. Eu achava que aquilo tudo iria me consumir. Mas ele veio e me mostrou. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Uma casa está preparada para nós. Um lugar, né, de evolução, um lugar onde iremos, né, estar, se assim a gente colocar à disposição, iremos estar melhores. Mas até lá a gente tem que ter fé. Então, assim, que a espiritualidade, ela mudou minha vida. E eu percebo que isso começou a refletir em vários aspectos. Em vários. Mas o principal, eu nunca me senti mais só. Nunca. Acho que seria essa uma das coisas que eu queria falar para vocês. Se quiserem perguntar. Mas é engraçado que hoje também no podcast foi falado uma situação interessante que não adianta também a gente querer mudar o mundo, não adianta a gente querer que o mundo ele evolua, porque tá tendo muitos problemas, tá não sei o quê, e isso parece que isso é mal, parece que as coisas ruins estão acontecendo. Mas antes de a gente querer mudar o mundo, a gente tem que querer nos mudar, nos transformar, né? E é João, exatamente. eu tenho pergunta. Pode perguntar. Alô? É, eu tô achando assim, eu acho muito legal. Eu considero muita coragem quando a gente abre o coração, né? E igual no caso, você, dentro dessa questão evangélica, né? Você, quando resolveu, porque como se diz, existe preconceito a respeito das religiões que é de matriz africana, o diferente, ele sempre cria conflito. E como que foi para você? Porque evangélico, porque, tipo assim, o bandista virar evangélico é tranquilo. Espírita virar católico, evangélico, tudo bem. Mas evangélico, de repente, né, pegar essa linha da Umbanda, quais os desafios que você enfrentou? Assim, não precisa contar todos, não. Uhum. Olha, eu diria que esses 8 anos também foram de preparo, né? Foram de eu também entender, eu conhecer quem que era o João, que sim, foi muito bem educado e foi muito bem acolhido pelos meus pais, mediante as forças e aquilo que eles podiam no momento. Mas também quem era o João nesse mundo, sabe? Quem que era eu, João, com os meus conhecimentos, meus preceitos, sim, porque a gente tem preceito, né, a sociedade ela nos envolve cheio de preconceitos, na realidade, desculpa. E foi realmente quem que era o João. E aí, engraçado perguntado sobre isso, porque eu me lembrei de um menino que eu estava conversando e falando justamente sobre isso. Ele também foi criado em lar evangélico. E ele falou a seguinte frase: o lugar que você tem que estar, né, é o lugar onde você vai sentir o seu coração quentinho, abraçado. Mas é o lugar onde você será a sua melhor versão. Você conseguir se amar, mas também amar os outros. Se ali for este lugar, ali onde você tem que estar. Isso ficou ressoando na minha cabeça, na minha mente. Eu falei assim, gente, é ali onde eu estou me sentindo assim.
né? Lá no bando, lá no terreiro, naquela conexão. É melhor que outros lugares? Não, a gente não está partindo aqui de quem é religião, ou qual que é a religião melhor ou pior. Eu estou falando no sentido de onde eu me sentir bem. E eu me sentia muito bem na igreja. Entendeu? Só que foram situações, foram mudanças, e, e, e eu honro muito todo o meu aprendizado. E aí eu paro assim, bom, independente disso, Deus, o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, eu estou pegando eles e tornando uma pessoa que estou tentando me amar, tentando me cuidar, mas também sendo minha melhor versão para com as pessoas, para com o próximo. Se sim, ok, ali era o meu lugar. Então, para mim, foi quando eu entrei, quando eu senti esse acolhimento, foi tranquilo. É óbvio que eu precisei fazer muitas, vou dizer assim, atualizações, né, nessas situações que foram colocadas. E eu fui buscando muito conhecimento. Eu falei, ok, então se eu estou me colocando à disposição aqui, eu fui fazer curso, eu fui ler, porque eu também sempre fui muito assim. A pessoa falava A, eu nem ia acreditar em A, só porque ela falou. Eu falei, não, mas peraí, deixa eu ver. Né? E os meus pais me ensinaram muito isso. Meus pais sempre me ensinaram a ter cabeça que pense, que raciocine, que saiba onde está, o que quer, por que está ali, aquilo que está sendo falado. Retém o que é bom. Meus pais falavam muito isso. Retém o que é bom. E aquilo que é bom, tira e joga fora. Entra aqui, sai aqui. E a minha irmã até comentou, tá aqui comentando, não é sobre só onde você vai, é quem você se torna com tudo aquilo. E é exatamente isso. Então eu fui estudando, eu fui aprendendo, fui fazendo curso e eu fui me apaixonando, eu fui me sentindo realmente em casa. Então para mim foi dessa forma. Tive, assustei minha família? Com certeza. Minha irmã tá aqui, ela ficou assustada, eu posso falar. Porque tem todas essas situações, mas o que é mais legal, e aí é como também Deus mostra quando a gente está à disposição de amar, né, as coisas elas ficam mais fáceis. Mas eu tive uma conversa com a minha mãe sobre isso. E a minha mãe é pastora evangélica, é, conhece a Bíblia. Hoje eu conversei com ela hoje de manhã, ela ficou extremamente feliz de eu estar aqui fazendo essa live. E ela me orientou em muitas coisas. Ela foi trazendo várias coisas e relembrando várias situações onde espiritualidade ela foi me cuidando. E eu tive uma conversa com ela uns 3, 4 meses atrás. Eu estava preparado para ela falar várias coisas. E até aquele momento, eu não tinha mais uma conexão com meus pais e com a minha mãe. Eu não conseguia. Eu já falei isso para ela, vou abrir aqui. Eu não conseguia estar muito tempo no mesmo lugar que a minha mãe. Não era rejeição a ela. Mas é porque todas as situações turbulentas de 8 anos era como se fosse uma rejeição de tudo aquilo que ela falava. E quando ela veio e ela se colocou no lugar de mãe, acima de tudo, acima de igreja, acima de evangélico, de tudo, ela falou assim, como mãe, ela abraçou e falou, filho, eu entendo que ali você poderá ser muito usado por Deus, ser muito usado pela espiritualidade. E você precisa passar por isso para se reconectar. E ela me abraçou como mãe. E essa espiritualidade ela mostrou exatamente esse também cuidado. Ela me aceitou independente de qualquer entendimento que ela tenha, qualquer algo que ela acredita porque é dela e ela acredita e tá tudo bem. Ela acredita. Só que em cima de tudo isso ela mostrou o respeito. Quando ela fez isso, foi uma virada de chave de conexão com a minha família, com a minha mãe. Hoje a gente se fala todos os dias, eu ligo para ela, eu tenho que cuidar porque eu tô indo trabalhar, eu falo 45 minutos com ela, eu falo com minha mãe praticamente todos os dias. Então a espiritualidade ela fez eu voltar à minha família, voltar para essa essência. E hoje nós somos melhores amigos, além de mãe e filho, sabe? Então foi nesse momento também que eu falei, posso seguir, que até nisso Deus está cuidando. É muito legal, né, a gente ouvir, porque
a gente ouvir esse relato seu, porque a gente vai ver a maturidade espiritual da sua família, né? Isso é muito bacana, porque nem tudo é como se diz, cada experiência vai depender da necessidade do espírito, né? Para estar vivenciando. É muito legal. Aí a gente, como se diz, já que a Fraternidade Espírita Jesus Amigo, ela tem isso, ela tem essa questão de estar unindo todos dentro de um ideal, que é Jesus. Isso é muito bacana. Eu não lhe conhecia, fiquei encantada. Obrigado. E esses 8 anos aqui, deixa eu puxar aqui mais um pouquinho. Pode perguntar. Oi. Essa questão desses 8 anos é muito interessante, porque talvez é aquele momento que você tinha que estar reavaliando tudo. Seria isso? Fala um pouquinho sobre. Porque às vezes a gente acha que o afastamento é uma. De repente você afasta um pouco, e as pessoas às vezes acham que você. Não, você está ali para ir buscar algo para te acrescentar. A experiência, igual essa experiência dos 8 anos. Você acha que foi. Que ali exerceu a sua liberdade do caminho que você queria, você se sentiu livre? Fala para nós um pouquinho sobre isso. Acho como eu tenho certeza. Foi um momento com 21 anos, momento que eu estava, né, lá no final da faculdade. E foi um momento que eu realmente eu falei, bom, estou aqui, eu adulto, e como eu disse antes, né, quem eu sou, João, né, qual que é aquilo que eu acredito, baseado em tudo que eu vivi. Inicialmente rejeitei a, aquilo que eu vivi, pelo aquilo que eu dava conta na época. Mas foram 8 anos necessários para reconectar, para me conectar a isso, para eu voltar à essência e entender que eu posso olhar tudo de uma outra forma, sem ter esse peso no olhar que eu estava, né? E foi difícil, não foi fácil, né? Tanto que foram 8 anos, né? Que eu demorei a voltar a essa essência daquilo que é, com o meu olhar, mas sabendo que Deus é único, Deus é um só, que Jesus veio, Jesus pregou a sua palavra, seu evangelho, nos ensinou, e que ele me amava. E até eu entender isso, demorou. Você Até eu teve entender dúvida? demais. Você teve dúvida? Foi um período de dúvidas? Muito, muito. O que que é Deus? O que que é Jesus? O que é tudo isso que eu vivi? Todos os lugares que eu vi, todos os lugares que eu andei, eu tive muita dúvida. A ponto de até negar. Se alguém me perguntasse naquela época, qual que é. Eu não diria que eu era ateu. Eu era à toa. Eu estava à toa nesse mundo. E eu realmente estava à toa. Eu estava à toa no sentido de eu estava simplesmente vivendo, mas qual que era o propósito? Eu não conseguia entender esse propósito, sabe? E foi de novo veio. Qual que é o propósito? Veio essa essência, essa essa reconexão, esse resgate. E eu entendi qual que era o propósito, que eu não podia passar aqui em vão. Porque se eu passasse em vão, eu ia desperdiçar todo o cuidado que Deus tem tido com a minha vida e com a vida da minha família. E desperdiçar no sentido assim que, e aí? Né, o que você está fazendo para se autotransformar, para se amar, para se cuidar? Né? E todo esse cuidado, tudo aquilo que vem sendo mostrado. E aí? Ah, eu fiquei nessa dúvida. É, você acredita
que é a base que você recebeu, Com certeza. que te fez, vamos dizer assim, que te fez essa buscar refletir sobre o que você está fazendo. Vamos, por exemplo, se você não tivesse uma base desde criança, ensinar os ensinamentos religiosos, você acha que nessa crise seria, se você não tivesse, seria mais difícil você sair dela, não é? O que é que você acha? Se você não tivesse essa. Porque tem um conceito aí que fala assim: deixa crescer para depois escolher a religião que quer. E não Uhum. ensina, desde de criancinha o caminho. Vamos dizer, esse período, você, como se diz assim, você vê como positivo como se diz, desde o berço ter sido ensinado sobre Jesus, influenciar nessa sua, como se diz, essa virada de chave, como você está falando? Por um tempo, eu rejeitei esses princípios. Eu achei que eu não deveria ter tido. Durante esses 8 anos. Eu achei que foi errado e rebati meus pais e etc. E hoje eu falo com toda a certeza do mundo. Graças a Deus que eu tive esses ensinamentos. Né, a palavra ela fala, né, ensinai as crianças o caminho, né, o caminho da verdade, que eles nunca mais se desviarão dele. Os ensinamentos dos meus pais e todo esse por onde que nós fomos e eu vendo esse amor dos meus pais com as pessoas e com o divino, me formou como o caráter que eu tenho hoje. E, e se antes eu tive um momento de rejeição, hoje eu agradeço demais por isso. Porque ao mesmo tempo, meus pais, de novo, eles sempre me ensinaram. Minha irmã ela tem personalidade fortíssima, eu tenho personalidade fortíssima, minha irmã do meio tem personalidade fortíssima. Eles sempre nos ensinaram a gente a pensar. E pensando eu estou aqui hoje. E pensando eu volto a esse caminho, eu volto a essa verdade, sabe? Então eu honro demais a criação que eu tive. Porque eu vejo hoje a vida, a vida de uma outra forma, baseada em muito do que eu aprendi muito com eles. Se eu não tivesse tido, eu teria sucumbido nesses 8 anos. Eu tive momentos de pensar sobre isso. E quando eu pensei em sucumbir, foi o momento que minha mãe, sem eu falar nada, ela leu minha mente, ela me abraçou. E falou, você não vai. Então eu teria sucumbido. Com Um certeza. resgate. Como se diz, os milagres que acontecem, né? Eu acho muito legal. Ô, João, Clóvis, e os horários em que eu aqui ficaria um tempo conversando com nós esse temos menino bonito. 10 minutinhos. Mas antes, né, da gente até mesmo finalizar com esses 10 últimos minutinhos aí, todo mundo, eu acredito que todo mundo que está lá, né, na Fraternidade Jesus Amigo, sempre chegou na fraternidade um bagaço. A gente sempre chegou lá horrível. E aconteceu comigo também. Então, né, eu vou fazer só uma breve aqui para fazer uma pergunta para João. Quando eu cheguei na Fraternidade Jesus Amigo, eu estava. Eu tinha passado por um problema pessoal e eu estava, assim, muito, muito perdido. E, na verdade, eu fui na Fraternidade Jesus Amigo, né, a convite da amiga minha, Adriana. Eu fui com uma desculpa, que foi levar um amigo meu que o pai dele tinha falecido recentemente. Eu tô falando assim, não, você tá precisando, vamos lá, vamos receber um passe. E aí, no final, eu descobri que quem mais precisava era eu estar ali. Era eu que precisava me encontrar. E foi ali que a espiritualidade, né, trabalhou em mim o poder me encontrar novamente. E aí, João,
eu queria muito que você falasse sobre você, né, nessa ideia aí de você vir de um berço evangélico, de como foi você ir em um terreiro de Umbanda e como que isso tocou seu coração. No momento que você falou assim, opa, peraí, esse é o meu lugar. Perfeito. Você me lembrou, Clóvis, antes de eu responder, Mateus 9, de 9 a 13. Jesus saiu dali no caminho e viu um cobrador de impostos, chamado Mateus. Sentado no lugar onde os impostos eram pagos, Jesus lhe disse, venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, por que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, os que têm sede não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer este trecho das Escrituras. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifício de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. É engraçado que, realmente, as pessoas, quando geralmente elas vão para a igreja evangélica, para o catolicismo, para a Umbanda, geralmente elas vêm quebradas. Elas vêm assim que, meu Deus, pau da rabiola. E Jesus, ele veio realmente para isso, para falar com os doentes, com aqueles que precisam. E aí, para mim, agora respondendo a tua pergunta, Clóvis, foi de fato foi muito tranquilo nesse ponto, porque a primeira coisa que eu senti foi o amor, foi me sentir acolhido, foi me sentir que aquelas dores, aquilo que eu estava sentindo falta, que eu estava um bagaço, eu estava um bagaço. Deus, Jesus e toda a espiritualidade, elas estavam vindo e me abraçando e dizendo eu te amo. Independente do que aconteceu, independente do que você fez, do que você passou, de quantas vezes você me rejeitou, eu te amo. E nesse João 14, Jesus fala exatamente com isso. Eu estarei com vocês, eu não abandonarei vocês, mesmo que vocês me abandonem. Então, para mim, foi tranquilo. De novo, é óbvio, via lá, Pombagira, Preto Velho, Caboclo, eu falei, que é isso? Aí, pelo conhecimento, eu fui estudando, eu fui entendendo, eu fui vendo que da onde que vinha, das origens africanas, e vendo toda a situação, ressignificando tudo isso, sim. Mas por trás de tudo isso, a primeira coisa que eu me conectei, o amor. O amor da espiritualidade para comigo. Isso facilitou demais, Cláudio, demais. Na verdade, Respondido? respondido. Na verdade, porque assim, quem tá igual, apesar, né, Noemi, da gente vir aí do espiritismo, é muito diferente, né? Você pega, por exemplo, assim, o kardecismo com a Umbanda, chega a ser diferente e essa troca, né? Eu lembro da live que a gente fez com o Murilo, né, Noêmia? Que foi assim, que Noêmia cheia de curiosidade, perguntando saber como é que funciona e ouvir isso, né, do João aí, que vem de um berço evangélico, que na verdade tudo que importa no final é aquilo que está lá no Evangelho, que é o amor, né? E é isso que é importante, é isso que Deus vem nos ensinar, né? No Evangelho, que o mais importante, na verdade, o que você faz com a palavra do Evangelho. Exato. Então, assim, se o Evangelho ensina o amor, vamos praticar o amor. Tem uma coisa que eu sempre Clóvis, aqui, nós vamos ter que fazer mais conversa dessa, gostei. Não, por favor. E vou falar só o seguinte, eu tenho que contar também rapidinho a impressão, né? A primeira vez que eu fui lá conhecer.
Eu cheguei lá, o lugar não tem parede. Não. Pé no chão, você não vai sair com seu pé Pessoal, sujo. para quem não conhece a Fraternidade Jesus Amigo, não tem parede, não tem água, não tem luz. Ah, então, Mas tem muito amor. fundamental. É muito. E o chão batido. Então, Achei olhando aquilo ali, achando tão diferente. Mas nós e é vamos ter engraçado. oportunidade de ir conversando, porque é como se diz, eu vim do berço católico, né? E fui pro Kardec. Mas eu gosto muito de conhecer as religiões, porque quanto mais a gente conhece, mais a gente respeita, né? E é isso, gente. Não, a gente aqui dá pra gente ter assunto para mais de. Mas nós temos que encerrar, né? Temos que encerrar. Tem um, se me permitirem encerrar, tem uma palavra que eu li também de Allan Kardec me tocou muito. Não basta não fazer o mal, é preciso também fazer o bem. Se apenas sois um homem de bem, não tereis cumprido senão a metade do vosso dever. Sois um átomo imperceptível dessa grande máquina que se chama mundo, onde não deve ser inútil. E aí eu aprendi a não ser mais inútil. A gente precisa aí ter uma vontade ativa de fazer o bem para si, te amar e amar ao próximo. Isso é um fundamento, isso é um mandamento de Deus. Amar ao próximo como a ti mesmo. Outra coisa interessante que eu observei e faço comentário com você, a necessidade do estudo, Estudo. Muito. estudar. É preciso. Então, tá vendo, gente? Na Umbanda também tem que estudar. Tem. Tem que estudar, é complicado por isso. E é muito Isso, importante. tem que estudar o Evangelho. Então é isso, a minha participação é essa. Obrigado. Foi um prazer, uma honra. Contem comigo quando precisarem. Estou com certeza à disposição. João, eu tenho que te agradecer por se permitir ter esse momento conosco, tá? Foi uma coisa assim que foi uma das nossas conversas, né? Que aí gerou aquele frio na barriga, né, João? Aí passou e voltou de novo. Ah, não vai ter, não? Tá Não, bom. não vai ter. Então, assim, é te agradecer por aceitar esse convite, né? Eu tenho certeza que esse novo molde aí, né, Noêmia, da nossa live de terça foi extremamente agradável, nosso bate-papo, de permitir entrar e conhecer um pouquinho da sua vida e ver realmente como que aceitar e colocar em prática a espiritualidade te transformou, nos transformou, né? É ótimo ouvir esses relatos, né? Saber que o quanto que a palavra e o ensinamento de Jesus pode mudar a nossa vida se a gente nos permitir. É isso aí. Exatamente. Ele toca a nossa porta, mas a gente tem que deixar entrar. Ele não Isso vai mesmo. forçar. Não vai forçar, a gente não adianta. Pessoal, eu queria muito agradecer a presença de vocês aí. A gente teve um monte de pessoa na nossa live, né? Queria agradecer a presença de vocês. Queria agradecer novamente a Noêmia, sempre por ser nossa grande amiga, companheira aí. João, agradecer você aí pelas belas palavras, pelo depoimento aí que nos comoveu, que chegamos a ir a lágrimas, tá? Durante essa live. Eu também. Então, somente gratidão. Gostaria de agradecer a nossa espiritualidade amiga por se fazer sempre presente, por nunca nos abandonar. Gratidão, pessoal, a cada pessoa que assistiu, a cada pessoa que pôde estar presente. Meu gatinho que sempre está aqui conosco, gente. Gratidão, pessoal, só gratidão por tudo, tá?
O Wellington tá falando aí, música linda, música maravilhosa, tudo lindo. Gratidão por tudo. Viu? Gratidão. Gratidão demais. E até semana que vem ou a outra oportunidade, né? Isso mesmo. Pessoal, Aqui, ele vai vir falar mais de evangelho para nós. eu Com também Será certeza. um prazer. Será um prazer. E também quero aprender, quero escutar, com certeza. não foi à toa esse encontro. Não, Pessoal, beijo. tchau pra vocês. Fiquem com Deus. Gratidão por tudo. Até mais. Até semana que vem. Até semana que vem.